Gemma Galgani. Intervenção da Estrela Unidade. A obra no branco. Eu sou Gemma Galgani. Irmãs e irmãos, que o amor da fonte esteja entre nós, aqui, unidos e reunidos. Eu me apresento a vocês, enquanto Estrela Unidade. Eu vim, hoje, vibrar e falar sobre a comunhão, sobre a obra no branco que vocês estão prestes a viver, e que vai conduzi-los a aquecer a comunhão, a fusão e a dissolução na luz. Esta obra no branco, como ela foi denominada pelo arcanjo Jofiel, é a cura final, aquela que visa as suas núpcias místicas. Na minha época, durante minha última encarnação, eu lhes teria falado de casamento com Cristo. Hoje, eu irei lhes falar, simplesmente, de reencontros com a luz e, sobretudo, do retorno do Espírito na luz, da unidade, que alguns de vocês, meus irmãos e irmãs, começam a conscientizar, a viver, de diferentes maneiras. A comunhão de coração a coração e o conjunto de elementos, desde a criação da Merkabah interdimensional coletiva, passando pelas suas experiências das coroas radiantes, por seus momentos de alinhamento, tem, em última análise, apenas um único objetivo: aquele de fazê-los reencontrar a alegria, de fazê-los reencontrar a eternidade. E, sobretudo, a verdade absoluta da luz vibral e do amor, além de qualquer limitação e de qualquer contingência, expressa através desse corpo de carne. Eu venho, então, falar-lhes, além de sua comunhão de coração a coração, além de seus alinhamentos, de um estado que vai se tornar seu, para todos aqueles que aqueceram e que acolheram a luz, de uma maneira ou de outra. Vocês irão viver o que eu vivenciei, durante minha última vida, desde meu nascimento. E como vocês sabem, talvez, naquela época, há mais de um século, isso era raro, se não excepcional. Este trabalho, esta transformação que é sua, é uma graça. A graça da luz, a graça da unidade, o encontro com o Sol, com Cristo, com Miguel. A transmutação final deste eixo atração/visão, que todos nós concatenamos, em algum lugar, encontra, hoje, a sua resolução, para o conjunto da Terra, para o conjunto das consciências. O trabalho realizado, por vocês mesmos e pelo conjunto das consciências, no nível das cruzes da ressurreição, da redenção, da passagem da porta estreita, põe fim à influência da atração, da visão. E vai substituir isso pelo desenvolvimento da luz, nesse templo que é o seu coração, através do eixo AL/OD, é claro, da cabeça, mas, sobretudo, no nível do peito, pela colocação em vibração intensa desta parte da nova triunidade que foi denominada Cristo Miguel. E que está diretamente conectada, e em ressonância, com as portas unidade AL, dois dos pilares do coração que nós nomeamos humildade e simplicidade. Levando-os a conscientizar o ponto central da reunião deste eixo, que é o ponto do peito e da cabeça. Esta parte da lemniscata sagrada que lhes confere a possibilidade, além da comunhão de coração a coração, de iniciar um processo de fusão com a luz, com Cristo, e de dissolução de toda a ilusão na luz. Pondo fim à compartimentagem da consciência e, sobretudo, pondo fim a toda forma de sofrimento, a toda forma de resistência, pondo fim a todas as ilusões. Isso, denominado obra no branco, permite-lhes, a partir de agora, viver, além da comunhão, esta famosa fusão e esta dissolução, que é, de algum modo, a resolução total de toda dualidade, de toda dor, o fim da falta, o fim de todo vazio. Pois nada pode estar vazio nas esferas da criação, pois nada pode estar ausente na unidade. A unidade, a fusão com Cristo, com a luz, leva a viver uma plenitude tal que não existe qualquer palavra, deste lado onde vocês estão, podendo expressar isso. O que vocês são chamados a viver, a manifestar, é algo dificilmente concebível. Há apenas a experiência que vocês fazem, no seu nível, no momento, nos momentos em que vocês estão abandonados à luz, nos momentos em que lhes parece que o tempo para, nos momentos em que lhes parece ser, às vezes, tudo e nada, desde a poeira do universo, passando pelo conjunto dos universos. Naturalmente, não existe, no nível do filtro mental da pessoa, nada que possa corresponder, exatamente, ao que vocês vivem, no momento.
Então, o aprendizado, pela comunhão, pelos alinhamentos, por tudo que lhes foi dado pelos anciãos, e, de algum modo, o aprendizado da sua natureza real. Este aprendizado é realizado, por alguns de vocês, há vários anos, e para outros, de maneira muito mais recente. Dando-lhes uma percepção do que é a alegria, do que é a ausência de falta, a ausência de sofrimento, a ausência de questão. Este instante de paz, onde vocês vivem tranquilos, porque vocês sabem que vocês alcançam algo que os preenche inteiramente, e na totalidade. O conjunto das portas foi aberto, novas portas manifestam-se a vocês. A última porta, a passagem da porta estreita, acontece para muitos de vocês. Vocês serão cada vez mais numerosos, sobre esta terra, vivendo isso, dissociando-os, de alguma forma, de determinadas forças que tentam, ao seu modo, manter o medo, manter a servidão, a dualidade. Mas a luz ganhou, vocês sabem, desde muito tempo. Ela simplesmente ganhou, não combatendo, ela simplesmente ganhou o direito de se estabelecer, definitivamente. A fim de que, nunca mais, exista barreira. A fim de que, nunca mais, exista separação. A fim de que, nunca mais, exista sofrimento. A perfeição da criação, existindo por todo o tempo e por toda a eternidade, por todo o espaço, por toda a dimensão, como vocês dizem, hoje, é conscientizada. Vocês são, efetivamente, cada vez mais numerosos a abrir, em vocês, esta etapa da consciência. Neste estado de unidade, seja qual for a intensidade vivenciada, vocês apercebem-se de que este estado responde a todas as questões. E de que, pouco a pouco, além dos momentos privilegiados em que a luz os chama, ou aqueles em que vocês decidem alinhar-se e viver este estado, vocês constatam que, mesmo nos atos ordinários da sua vida, isto chega a se manter. E, então, a luz toma, pouco a pouco, posse do espaço deste mundo, e do tempo deste mundo. Então, é claro, aqueles que têm medo vão tentar se servir, à sua maneira, desta luz para gerar o medo, para gerar o sofrimento. Mas nada pode fazer sofrer a luz, nada pode alterar a luz. Os véus da separação foram levantados em todo este sistema solar. O último envelope, no seu corpo como sobre a Terra, começa a arrebentar, a se rasgar. Dando-lhes acesso, eu diria, a uma maior facilidade de viver a unidade, mesmo se, nos momentos que lhes são difíceis, pode parecer-lhes incidir pesadamente na agonia do medo, no medo da morte, ou nas dores, sejam elas quais forem. Mas se vocês persistirem em manter a consciência na luz, sem se ocupar de outra coisa, então, vocês irão constatar, muito rápido, que isso não tem mais qualquer peso, nem qualquer densidade. E que esta dor, este medo, irá desaparecer tão depressa como chegou. Pois o medo não deve levá-los a reagir, ele não deve levá-los a manifestar seja o que for além da sua própria alegria. Se vocês pensarem nisso, naqueles momentos, vocês irão ver, por vocês mesmos, que as núpcias de luz, esta alquimia com Cristo, com a luz branca, é uma realidade. Vocês irão constatar, então, instantaneamente, que a vibração os leva e os transporta nas esferas de êxtase de alinhamento, onde o peso da dor, do sofrimento, o peso do medo, não existirá mais. Vocês têm, é claro, pontos de comunhão, que lhes foram dados. Agora, o seu corpo inteiro torna-se, de algum modo, o templo da fusão e das núpcias com a luz. Então, se mesmo nesses momentos em que a sua vida, a vida, pode parecer-lhes, sobre este mundo, difícil, se vocês aceitarem não mais se polarizar e colocar sua atenção no que é difícil, mas, bem mais, no que é fácil, vocês irão constatar que o difícil desaparece. Porque, efetivamente, a consciência, desde o momento em que ela vive a luz, não pode mais sofrer interferência de fenômenos que não são da luz. Esses mecanismos vão estar acessíveis, hoje. Eles não são apresentados posteriormente, eles não são adiados. Mas vocês irão constatar, por vocês mesmos, desde que vocês tiverem feito a experiência, que vocês podem, muito facilmente, não mais ser o sofrimento, não mais ser o medo, não mais ser a dor, não mais ser seja o que for senão a luz. Esse processo de identificação com a luz vai por fim à distância.
Há pouco tempo, ainda, a luz vinha de outros lugares. Ela penetrou na Terra, no Sol. Ela nasce, agora, no interior de vocês, do seu coração. Vocês são, vocês mesmos, a própria fonte da fonte. Vocês são o seu próprio gerador de luz, porque é a própria natureza da consciência e do espírito. As flutuações da alma e da personalidade irão se afastar de vocês, agora, muito depressa. A noite escura da alma destina-se a permitir-lhes tomar consciência da realidade da luz, e da sua ação. Neste instante, até, em que a sua consciência não estiver mais voltada para a falta, mas para o pleno, então, vocês irão constatar, instantaneamente, que a vibração os apreende e os libera, ao mesmo tempo. Vocês irão compreender os mecanismos que estão em operação, mesmo no princípio da ilusão e da falsificação, ou seja, no princípio de confinamento. Isso para o que a consciência estiver voltada, manifesta-se, pela atenção e pela visão, neste mundo. Se vocês se desviarem, sem querer combater seja quem for, ou seja o que for, e se, simplesmente, vocês colocarem a sua consciência na nova triunidade do seu coração, no espaço de comunhão, e, em particular, doravante, nos pontos chamados de portas unidade AL, ou humildade e simplicidade, denominadas, há um ano, pontos de vibração Cristo Miguel, bem, vocês terão a surpresa de ver que esta vibração é uma presença. E que esta presença, que poderá lhes parecer, em um primeiro momento, como exterior a vocês e chegando a vocês, gradualmente e à medida que vocês fizerem a experiência que vocês a viverem, vocês irão se conscientizar, realmente, de que isso não está no exterior e de que não vem de outros lugares. Isso sempre existiu, de toda a eternidade. Simplesmente, o conjunto dos véus e dos medos, colocados sobre a consciência do homem, sobre este mundo, ocultou esta possibilidade. O princípio do medo afasta a luz. O princípio da resistência, do julgamento, do ego, afasta a luz. Mas a luz está tão presente, em vocês como sobre este mundo, por toda a parte, que, em suas experiências, vocês irão constatar a ação da luz na sua própria vida. Bem além da fluidez, bem além da unidade e das experiências transcendentes, por vezes, que vocês têm de viver, de experimentar, vocês irão constatar que toda a sua vida se transforma, preparando-os para a dissolução na luz. Vocês não estarão mais impacientes, vocês não irão mais experimentar, nem espera, nem esperança, porque a alegria irá se instalar, de maneira extremamente duradoura e evidente, que, aí, naquele momento, vocês irão perceber que, para vocês, tudo está realizado. E que a ilusão do mundo, para vocês, absolutamente não existe mais. Vocês poderão, então, amar, do mesmo modo, o algoz como a criança, como o irmão que deseja o mal a outro irmão, ou como o irmão ou a irmã que está perto de vocês. O seu amor será o mesmo, porque ele terá transcendido os limites da separação. A unidade confere isso. É a obra no branco. Muito além da comunhão, onde considerar a comunhão era um meio de aproximação da luz, até a sua consciência se dar conta de que não há mais distância, de que não há mais separação, de que não há mais necessidade, até mesmo, de avaliar qualquer distância entre cada um de vocês e cada um de nós. Quando nós lhes dissemos que os arcanjos, e nós, as estrelas, os anciãos, estamos em vocês, essa é a estrita verdade. Então, é claro, a visão etérea mostra-lhes alguma coisa que era distinta. Mas, na luz branca, na obra no branco, e nesta última etapa alquímica, vocês irão ver que mesmo esta distância é apenas uma ilusão. Ela não é, obviamente, uma construção do mental, já que ela pertence ao supramental. Mas que, em meio ao supramental, mesmo a distância, finalmente, não existe. A partir do momento em que a consciência eliminar a instantaneidade e a simultaneidade do que irá ocorrer em suas vidas, então, irá estabelecê-los, de maneira cada vez mais serena, na unidade. Seja qual for a situação que vocês viverem, seja qual for o estado do seu corpo, seja qual for o estado do mundo, vocês irão se apreender, porque vocês irão vivê-los, de que este mundo não é nada mais do que uma projeção da consciência. Vocês serão instalados, cada vez mais profundamente, na unidade.
Vocês poderão realizar o que é para realizar, sem qualquer julgamento sobre vocês mesmos. Não haverá mais separação, tampouco, entre a consciência dita fragmentada e ilimitada, e a consciência ilimitada. Naquele momento, vocês irão perceber o que vocês são, na unidade. Vocês irão perceber que as separações, mesmo que nós lhes tivéssemos mostrado, são apenas um engano. E que a verdadeira verdade se abstém de qualquer separação, que a verdade absoluta se vive no coração, no amor, na comunhão. E além desta comunhão, na integração, no si, em todos os outros seres, em todas as outras consciências, bem além das projeções, das aparências, deste mundo e das ilusões deste mundo. O mesmo amor será expresso e vivenciado tanto para com um corpo luminoso, o sol, a lua, uma estrela, como para com uma folha de grama. Vocês não poderão estabelecer a menor diferença entre uma consciência e outra. Isso irá eliminar toda a distância, e toda a distância de percepção, entre vocês e o que vocês nomeiam, ainda, o resto do mundo. Porque vocês, realmente, se tornaram um mundo. Vocês, realmente, terão se tornado a unidade, a fonte. Isso, este estado, é o seu futuro, se vocês o desejarem, não como um desejo da personalidade, mas, bem mais, como uma renúncia total a tudo que não é da luz. A luz irá se tornar seu estado, sua graça. Ela é chamada, agora, a se manifestar em sua vida a fim de afastar, de maneira definitiva, as zonas de sombra, não as combatendo, mas, simplesmente, sempre, aquecendo, sempre mais, a sua própria comunhão à luz, a sua própria fusão na luz. Gradualmente e à medida que vocês entrarem, no tempo que lhes é próprio, individualmente, nesta fusão na luz, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo o que pertencia à personalidade, ao desejo, tudo o que pertencia ao que, até agora, fazia o que vocês chamam de sua vida, desaparece, por completo. Isso não será uma ilusão. Justamente, vocês irão sair da ilusão e vocês irão entrar, de pleno coração em cheio, na realidade final da consciência, que é a própria essência da vida e da criação. Sua alegria irá se tornar imensa. Ela irá lhes parecer, ela também, sem limite. Ela não poderá mais ser afetada, e cada vez menos, por qualquer ilusão, por qualquer sofrimento. Isso não quer dizer, é claro, que vocês irão se tornar indiferentes a este mundo, mas que vocês terão transcendido a ilusão deste mundo. Vocês estarão no amor, tal como Cristo manifestou. Vocês irão apreender-se, então, das suas palavras, porque vocês irão vivê-las, que vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. Vocês irão apreender-se, então, do que significa amar, na sua acepção, não mental, não religiosa, sequer espiritual, mas como a própria essência do que representam a vida e a consciência. Vocês não terão mais que se colocar questão sobre o futuro de tal ser, ou de tal coisa, ou de tal acontecimento desta terra, pois vocês estarão totalmente imersos na luz. A rachadura do céu, que está próxima, em nível coletivo, a rachadura do seu último envelope, vai levá-los a conscientizar, cada vez mais, o estado real do ser. E não mais somente os estados múltiplos da aparência do ser, quer seja na encarnação ou nos jogos de resistência, de sofrimento, de prazer, de desprazer, que existem na vida normal da personalidade, privada de luz. Vocês irão descobrir, com alegria, sem qualquer medo, que vocês não estão limitados à pessoa que vocês habitam. Cada vez mais, vocês irão tomar consciência das outras dimensões, pelo canal mariano, mas, também, pela nossa presença. Como lhes disseram os arcanjos, nós estamos, agora, tão próximos de vocês que nós estamos totalmente em vocês. Esta conscientização é essencial para o desaparecimento total de todo o medo, porque vocês irão viver, naquele momento, a eternidade, não como algo a chegar, mas como algo que vocês são. Vocês irão constatar, também, a presunção do ego, que pensava encontrar uma solução no exterior, na reação, em algo que os levava a sempre mais densidade, a sempre mais peso. Tornar-se de novo ilimitado é isso.
A obra no branco, as núpcias de luz finais, é reencontrar, como dizem nossos irmãos e nossas irmãs de origem oriental, é realizar o Atman, é não mais ser a pessoa, mas ser o todo. Vocês irão constatar, efetivamente, que, mesmo o trabalho tendo sido realizado, por vocês, pela luz, há 30 anos, ele encontra seu término, hoje, porque, penetrando cada vez mais, na totalidade, na consciência, vocês irão ver que a ilusão não tem mais peso, que na verdade, mesmo se as portas foram um meio de enganchar, de algum modo, o corpo de estado de ser nesta dimensão onde vocês estão, são dois mundos que a tudo contrapõe e que tudo separa. Pois, um é verdadeiro, ele está sentado na consciência. E o outro é falso, porque ele é apenas uma projeção oriunda do medo e da separação. Então, vocês irão se estabelecer, cada vez mais duradouro e facilmente, na luz. Vocês estarão, naquele momento, plenamente conscientes da alegria, plenamente conscientes de Cristo, plenamente conscientes da luz branca. Vocês serão a luz branca. E, pela sua presença sobre esta terra, nesses momentos particulares, vocês poderão, então, realmente, ajudar. Além de qualquer palavra, além de qualquer ato, simplesmente, efetivamente, pela irradiação do ponto R do peito, que é, precisamente, o meio-caminho entre o chakra do coração, o chakra da unidade e o chakra LNDR. Para relembrar, o ponto ER, correspondente ao nono corpo ou corpo de irradiação do divino, está situado no eixo do externo, acima do chakra do coração, sobre a saliência do externo, no alinhamento do segundo espaço intercostal e no meio dos chakras unidade e AL, também denominados Cristo e Miguel. Ver esquemas na lista de protocolos prioritários 1. Vocês estão, naquele momento, precisamente, na transmutação do coração. O coração humano torna-se o coração divino. Vocês irradiam a fonte, porque vocês se tornaram a fonte. A fonte de cristal está encarnada nesse corpo, e esse corpo vive a sua transfiguração, a sua ressurreição, a sua ascensão, nas moradas eternas da alegria. Isso será totalmente perceptível. Não haverá que se perguntar se isso é verdadeiro ou não, porque isso irá lhes parecer, cada vez mais, como a única verdade. Vocês irão se afastar, progressiva e duradouramente, no momento oportuno, de toda a ilusão. O sofrimento não terá mais qualquer peso, para vocês, a dor, tampouco. Vocês irão ver, atrás da aparência, a beleza e a realidade de cada consciência, de cada irmão, de cada irmã, aqui encarnados, como de nós, que estamos ao seu lado, enquanto estrelas. Vocês irão transcender toda a ilusão, todo véu. Lembrem-se, nos momentos em que a noite escura da alma puder ainda parecer ter muito espaço, ou, então, em que as circunstâncias do seu mundo parecerem tornar-se duras, difíceis, no momento em que este mundo e seus modos de funcionamento se dissolverem, sob os seus olhos, isso deve levá-los a viver, cada vez mais, a luz. Olhem o que é belo, olhem o que é verdadeiro. E absolutamente nada deste mundo, que se vive atualmente, pode ser verdadeiro, pois tudo é perecível. Ao passo que a consciência da luz, da sua luz, que é a sua natureza, e a nossa natureza, de todos nós, os leva à ausência de medo, à ausência de sofrimento. Vocês irão se estabelecer, cada vez mais, espontânea e facilmente, nesta fusão. Cristo, então, irá lhes aparecer, no seu tempo individual, antes do aparecimento no tempo coletivo e no espaço coletivo da Terra. Nenhuma ilusão terá lugar sobre vocês. Alguns de vocês terão o privilégio de viver a sobreposição deste corpo físico com o seu corpo de estado de ser. Outros terão o privilégio de estarem presentes na consciência, sobre este mundo, no seu corpo de estado de ser, mas sem o corpo físico. Eles serão totalmente transfigurados. Eles não serão mais constituídos de carbono, mas de silício. Eles irão se tornar, na totalidade, transparentes. A transparência não será, simplesmente, uma ideia, ou uma vivência vibratória, mas a própria realidade do seu corpo, que será totalmente transcendido. Então, irá lhes aparecer a verdadeira visão, não a visão dos olhos, não a visão ilusória do terceiro olho, mas a visão do coração, aquela que se deixa ver além das aparências, além dos véus.
que lhes dá a perceber a verdadeira realidade das coisas, a verdadeira verdade da liberdade e da luz de cada consciência, que não é diferente de outra consciência. Tudo isso vai se revelar, agora. Ainda uma vez, no momento, vocês irão, cada um, no seu ritmo. Mas não se esqueçam de que, sejam quais forem os elementos lhes parecendo difíceis de viver, quer seja neste corpo de carne ou em suas relações, não se esqueçam de que tudo isso tem um sentido, e de que não é pedido para compreenderem o sentido, mas para aceitarem o sentido, porque há apenas um. É fazê-los viver a luz, e fazê-los reencontrar o que vocês são. Isso não é uma espera ou uma esperança, isso não é para um tempo futuro. Mas é agora, é logo mais, é a cada minuto, a cada sopro, é quando vocês estiverem ainda encarnados neste corpo que vocês podem realizar isso. E vocês irão realizá-lo pouco a pouco, sem esforço, como evidência, porque isso será evidente. A transparência, a humildade, a simplicidade, irá engajá-los a mais pobreza, pobreza da mente, a desvencilhar-se e a se desfazer de tudo que era pesado, de tudo que encobria a luz. Vocês irão se desprender de todas as armadilhas da dualidade, sem desejar fazê-lo, simplesmente, porque a evidência da unidade, da vibração da consciência, será o bálsamo e será a única verdade. Isso se fará sem esforço, espontaneamente, a partir do momento em que vocês viverem e se apreenderem, em vocês, de que a luz é tudo. Então, vocês irão descobrir a verdade do mundo, não como foi alterada, mas como é. Vocês verão a criação, a vida, a luz, além das aparências. Então, vocês vão elevar a terra. O canto do céu e da terra vai deixar aparecer, em breve, o coro dos anjos. E o coro dos anjos não pode deixar qualquer dúvida sobre o que foi anunciado. Deste modo, a luz irá se propagar, gradualmente, bem além do seu canal mariano, do canal do éter, bem além do núcleo da Terra e do manto da Terra. Mas, pouco a pouco, em todo o éter. Não haverá mais lugar para a mínima sombra, não haverá mais lugar para a mínima oposição e para a mínima resistência. Vocês irão ver que a noite escura da alma, de fato, além deste sofrimento, mesmo, por vezes, difícil, porque vocês ali aderiram, irá desaparecer por si só, pela inteligência e pela graça da luz. Então, a unidade, não no nível da estrela que eu sou, mas no nível das portas, irá se acender, em vocês. A descida do Espírito será total. A subida, de novo, do Espírito será total. O corpo será marcado, ele será crucificado, no bom sentido, ou seja, haverá esta ressurreição, sem sofrimento. A própria vibração do seu peito irá se tornar diferente. Os 4 pilares do coração irão se tornar cada vez mais perceptíveis e irão se manifestar, em última análise, pela ativação total do ponto ER. Então, vocês serão curados da ilusão. O arcanjo Rafael terá dado o toque permitindo a Uriel manifestar a última reversão da Terra. Então, vocês poderão dizer, como Cristo, tudo está consumado. Vocês não têm nada em que acreditar, vocês não têm mais nada a esperar, porque vocês ali estão. Há apenas, então, que deixar a unidade, a majestade e a graça da luz tornarem-se o seu cotidiano e a totalidade da realidade do que vocês são. Cada vez mais, o apelo da luz, quer seja através da noite escura da alma, ou através do seu corpo, ou através das circunstâncias da sua vida, irá se tornar cada vez mais evidente. E isso irá se instalar como uma evidência, vindo por fim, ainda mais, ao que resta de ilusão, ao que resta de sofrimento e de sombra. Aí estão os poucos elementos que eu tinha para acrescentar, enquanto estrela unidade, com relação à porta unidade. Humildade, tornar-se, de novo, simples, para viver a luz. Porque, quando nós dissemos, umas e outras, como nossos irmãos e irmãs anciãos, que a luz é simples, ela jamais é complicada porque ela é a essência da criação. Que, sendo simples, ela está por toda parte, onipresente, onisciente, e que vocês são isso. Eu irei acompanhá-los no espaço de alinhamento, pela minha vibração, pela minha consciência e pela nossa comunhão, e pela nossa fusão.
se vocês tiverem algo a expressar, qualquer coisa a dizer ou a perguntar, em relação ao que nós vivemos, nesse momento, pela minha presença, pela sua presença, eu os escuto. Pergunta: novas trilhas vibratórias se desenvolvem, atualmente, no corpo, e em particular uma, que estaria situada entre o baço e o coração físico, mais do que nas costas. Meu irmão, pouco a pouco, você vive a consciência do holograma. Em cada ponto está contido a totalidade. Dessa maneira, por exemplo, para a porta nomeada atração, correspondendo ao chakra do baço, e que foi localizado pelos anciãos em um lado muito específico do corpo, NDR, ver o protocolo reconstrução do corpo de ressurreição, vocês irão, e você vai se aperceber de que este ponto não está somente localizado na frente do corpo, mas, também, na parte de trás. O que está dentro é como o que está fora. O que está na frente é como o que está atrás. E de que a porta que existe, que muitos de vocês percebem, comunica-se, duravante, com a frente, pelo ponto OD, no interior do corpo, e, também, com o ponto ER. Portanto, é claro, existem várias trilhas vibratórias, que correspondem ao que eu chamei de sobreposição do corpo de estado de ser com esse corpo ilusório. É pela realização e pela obra alquímica dessas trilhas que ocorre a fusão com a luz. Existem várias, mas não é útil, nem necessário, ter uma explicação intelectual porque isso vocês vivem, vocês o vivem. E, agora, o primeiro engate, se pudermos dizê-lo, do corpo de estado de ser, através das 12 trilhas, através das 12 portas, cessa, efetivamente. Contentem-se com os seus 4 pilares, porque eles vão se tornar cada vez mais presentes, assim como o ponto ER, no centro, NDR. Ver o protocolo os 4 pilares do coração. Os 4 pilares, mais o ponto ER, são a grande obra da obra no branco. Obviamente, existe uma variedade de outras percepções vibratórias, de cada lado de que existe, que correspondem ao que vocês poderiam nomear as asas etéreas. Mas, de nada serve colocar palavras. Penetrem, cada vez mais, na vivência e na experiência. O resto faz parte do conhecimento, quando vocês se tornarem, na totalidade, luz. Não sobrecarreguem o seu mental com explicações. Cada vez mais, será preciso ir para o essencial e se desprender, até mesmo do que lhes disseram os anciãos, até mesmo de todas as práticas. Porque a luz vai preencher em demasia o que vocês são, porque vocês são luz. Todo o resto irá se dissolver. O que vocês tiverem aprendido, ou praticado no dia anterior, irá parecer-lhes extremamente fútil, extremamente inútil, no novo estado da consciência. Vocês irão se aproximar deste instante. Então, é claro, cada um, ali, vai à sua maneira. Mas, desde já, quanto ao sofrimento, não olhem mais o sofrimento, não olhem mais o medo, não olhem mais as faltas. Olhem o coração, porque vocês são o coração. A partir deste momento, vocês irão perceber que o conjunto da sua consciência é vibração, e que mesmo se vocês discernirem, ainda, coisas cada vez mais específicas ou abrangentes, neste corpo, na realidade, isso é apenas a dissolução do corpo que está prestes a ocorrer. Então, a alegria irá se tornar a sua única e última preocupação, mas isso não será uma preocupação, isso será um estado. Esqueçam de todo o resto. Hoje, vocês têm obras o suficiente, uns e outros, aqui e em outros lugares, e por toda parte sobre esta terra, para que a luz se torne uma evidência. Então, esta evidência da luz não precisa mais, a rigor, da sua atenção, nem da sua intenção, exceto se vocês deixarem de viver, pela vibração da luz. Nada mais. É preciso deixar tudo que não é da luz. Mesmo se, a um dado momento, o que nós lhes transmitimos, principalmente os anciãos, os iluminou, de algum modo, e lhes trouxe uma clareza e uma precisão. Dando-lhes as engrenagens e os mecanismos que, talvez, lhes permitiram aproximar-se da porta estreita. Mas é preciso, agora, esquecer de tudo isso, se vocês forem capazes, e todos vocês são capazes. Não há nada mais a fazer do que ser. Todo o resto faz parte da graça.
Sejam quais forem as ocupações do seu corpo, de suas vidas, de suas obrigações, elas irão se tornar, aí também, uma evidência. Porque não haverá mais possibilidade, por qualquer peso, de alterar a sua consciência, que terá se tornado, inteiramente, luz. Pergunta: muitas pessoas enviam o amor para a Terra. Outras têm temores em relação à situação atual. Como esses tipos de energias diferentes se articulam? Meu irmão, quem envia o amor à Terra, com qual finalidade? A Terra é amor. Considerar o medo será sempre o olhar da personalidade. A luz não conhece o medo. Então, enviar a luz ao medo, nada quer dizer. Pois, conceituar assim as coisas é crer que a luz vai agir contra o medo. Não. A luz ilumina os medos e os transmuta, mas isso não é uma ação da vontade. Vocês não são uma pessoa, nenhum de vocês é uma pessoa. É a crença que vocês têm. Vocês não são este corpo, vocês apenas são a luz, e a totalidade do que vocês podem ser. Então, o temor é apenas o reflexo da falta. Este mundo é uma projeção, por completo. Mesmo se vocês ainda não se conscientizaram disso, isso está em andamento. Então, o medo pertence à personalidade, a falta pertence à personalidade. Aquele que envia o amor não sabe o que é o amor, porque o amor é, ele não tem que ser enviado. O que é enviado é o ego, o amor em meio ao ego. O amor é a criação, na sua totalidade. Enquanto existir um irmão ou uma irmã pensando que, por ele estar enviando um pensamento de amor, ele está trabalhando para o bem. Sim, ele trabalha para o bem, mas ele não trabalha para a luz. A luz está além deste mundo. Ela não é nem bem, nem mal, ela é evidência da consciência. Então, naturalmente que muitos medos são levados a se manifestar, para os seres que, por uma razão ou por outra, no momento, não podem viver a luz, porque o tempo coletivo da luz não está totalmente instalado. Vocês nada podem fazer. Enquanto vocês acreditarem poder fazer, isso é apenas o ego que age. É todo paradoxo. O amor está bem além desta noção de fraternidade e, no entanto, ele é a fraternidade total. Sim, mas, na luz branca, mas não na humanidade, tal como ela é concebida e vivenciada hoje. Porque, enquanto existir uma separação na consciência, a fraternidade permanece um ideal e um combate contra o mal que apenas tem, por objetivo, manter a ilusão. Pois, se bastasse fazer o bem, e se bastasse enviar o amor, sobre este mundo, ele já estaria na luz. Será que é o caso? É a personalidade, a pessoa dividida, que irá acreditar que ela pode agir, para levar ali alguma coisa. Aquele que está instalado na unidade, no si, na alegria, sabe que tudo está perfeito, porque tudo é perfeito. Somente a ausência de luz é imperfeita. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Minhas muito queridas irmãs e irmãos, nós iremos, dentro de alguns minutos, viver esta comunhão, este alinhamento e, eu espero, esta fusão. Nós somos um, porque nós somos luz. Viver a luz é não recusar seja o que for, é aceitar a totalidade. É não ver alguém sofrendo, como uma realidade, mas, sim, como o fim de uma ilusão. Tudo isso, vocês irão conscientizá-lo. Mesmo se, no momento, no nível do que vocês nomeiam intelecto, houver lacunas. Pois o intelecto não foi feito para viver a luz. O intelecto foi feito para compreender. Ora, a luz não se compreende, ela se estabelece e ela é vivida. Ela é consciência, ela é unidade, e ela é, sobretudo, liberdade. É a isso que a luz vem chamá-los, para ser livre. Todo o amor da sua irmã está em vocês. Eu lhes digo até dentro de alguns minutos. Mensagem atemporal.